Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer você já o carinho da sua audiência, que sempre tem estado conosco, acompanhando o programa Escola Bíblica. Este programa ele faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, e tem como presidente o nosso pastor Ival Teodoro da Silva. Hoje nós estaremos aqui estudando a lição número 10, do primeiro trimestre de 2024, que tem como tema geral o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. A lição 10, que nós vamos estudar no dia de hoje, ela vai falar sobre a ceia do Senhor, a segunda ordenança para a igreja. Na semana passada foi estudado sobre o batismo, que foi a primeira ordenança para a igreja, e hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor, essa cerimônia tão solene, se não a mais solene da nossa igreja, tão importante, que todos nós cristãos que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, devemos ou temos a prática de todos os meses ceiarmos, ali reunidos como igreja, o corpo de Cristo, Jesus sendo o cabeça, a igreja reunida, nós celebramos. E hoje nós temos aqui conosco dois companheiros que estarão conosco comentando esta lição e já queremos convidar você para se inscrever no nosso canal. O nosso canal no YouTube é a Escola Bíblica Dominical SJP. Pedimos a você que compartilhe esse programa com seus amigos, seus irmãos. O que é abordado aqui é os tópicos da revista para facilitar para os professores, secretários, você que deseja aprender e também dar aula na Escola Bíblica Dominical. Queremos já saudar bem-vindo o pastor Ismael, a paz do Senhor. Pastor Fábio, pastor Domingos e a você também, telespectador, que nós possamos juntos aprender uma porção mais da palavra do Senhor. Que bênção. Também está conosco o evangelista Edenilson Moro. Paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Fábio, pastor Ismael, também a todos os nossos ouvintes e irmãos que estão assistindo essa programação. Nossa saudação a todos aí. Esperamos aí poder contribuir um pouco com o aprendizado sobre essa importante lição que trata sobre a ceia do Senhor. Glória a Deus. Vamos começar então este programa. Queremos que você nesse momento já convide aí, chame os seus amigos, irmãos. Se tiver mais alguém aí na sala ou na cozinha, chama ele. Diga que o programa Escola Bíblica já começou e hoje nós vamos falar sobre a ceia do Senhor. Esse memorial, essa celebração tão importante. Eu confesso que é um dos cultos que eu mais gosto, esse momento, Antigamente a gente dizia que é um culto administrativo, porque envolve toda a igreja, toda a liderança. Não que os demais cultos nós não devemos estar reunidos, mas esse momento é onde nós vamos, como vai ser dito aqui, relembrar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Queremos convidar aqui o evangelista Edenilson para que faça a leitura para nós do texto áureo. Claro, pastor. Nosso texto áureo, ele diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 26. Quero pedir ao pastor Ismael que faça para nós a leitura da verdade prática. Muito bem, pastor Fábio. Verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Glória a Deus. Os objetivos da lição são 3. Primeiro, apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição da igreja, ou melhor, na tradição cristã. Segundo, mostrar o propósito da ceia do Senhor. E terceiro, refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor. Nós também temos aqui a leitura bíblica em classe, queremos convidar você a acompanhar. Ela está em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao 34. Acompanhe a leitura da lição. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões.
e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Queridos irmãos, você acompanhou aí a leitura bíblica em classe, como falamos, está em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 17 ao 34. Eu queria convidar você também, nós temos sempre nas revistas da Escola Bíblica a leitura diária, né? Logo após ali o texto, após ali o título da lição, embaixo do texto Uma Hora de Verdade Prática, nós temos aquela leitura diária que são para todos os dias da semana. Você vai ter leitura para segunda, para terça, para quarta, para quinta, para sexta-feira e para o sábado. A de domingo é a leitura do texto que nós acabamos de acompanhar. E hoje nós vamos falar sobre esse tema tão importante que é a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Né? O escritor ele deixa aqui para nós alguns comentários que eu queria que você acompanhasse. Ele diz assim: a ceia do Senhor é outra importante ordenança, né, e prática da Igreja de Cristo. É um rito que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus, né, e repassou e perpassou toda a igreja até a atualidade. Então, começou com Cristo ali, né, esse formato de partir o pão, beber o cálice, né, um pão ali, um suco de uva, né, no caso hoje a igreja evangélica, a igreja cristã, nós não usamos vinho, nós usamos o pão natural, né, e usamos o suco de uva, nós não usamos vinho. Mas hoje nós vamos falar sobre esse cerimonial ou essa cerimônia tão solene. O tópico 1, ele vai dizer o seguinte: a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. E para começarmos aqui, evangelista irmão Edenilson, eu queria que você trouxesse, nós temos 3 pontos, né? Na tradição romana, na tradição protestante e a posição pentecostal. Vamos começar para a gente poder entender qual era a tradição romana nesse cerimonial da ceia. Claro, pastor. É muito importante aqui nós esclarecermos que quando nós tratamos da ceia do Senhor na tradição cristã, ela envolve não somente as denominações evangélicas, mas ela tem o seu início lá já
na tradição romana, ou melhor dizendo, no catolicismo, né? Uma das questões primordiais que é importante nós compreendermos é que dentro da tradição romana, da tradição católica, a ceia ela é tratada como Santa Ceia. Esse já é o primeiro ponto. Nós entendemos que a ceia do Senhor é uma celebração, um memorial, mas nós não tratamos ela como Santa Ceia, e sim como ceia do Senhor. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto que também é baseada essa tradição romana, ela se baseia basicamente no livro de Lucas, no capítulo 22, que você pode acompanhar na sua revista, e no versículo 19, onde é feita uma tradução literal do texto, quando o Senhor ele fala, isto é o meu corpo, ou este cálice é o meu sangue. Isso, dessa forma de tradução literal, induz ao entendimento que os componentes, os elementos da Santa Ceia, da ceia do Senhor, melhor dizendo, seriam exatamente o corpo e o sangue de Cristo. Esse ensino ele tem um nome conhecido como transubstanciação, ou seja, aqueles elementos que são apresentados ali, eles são transformados no corpo e no sangue. Literalmente de Cristo. Vira o corpo Literalmente e o sangue. ele vira o corpo e o sangue de Cristo. Isso aqui, como eu falei, vem baseado nessa leitura literal do texto de Lucas. Porém, nós, como evangélicos, cristãos evangélicos ou protestantes, nós trabalhamos numa outra linha, num outro entendimento, que mais tarde a gente vai citar ali nos próximos textos, né, qual é a nossa posição com relação a isso. Mas uma coisa que fica bem claro, é que você, professor, ou você, aluno que está assistindo esse vídeo, você já deve refutar isso daqui, no fato que se isso aqui realmente acontecesse, no momento que o Senhor estava servindo a Santa Ceia, ele não poderia dar o seu corpo. Ele não poderia dar o seu sangue. Então, aquilo ali era um símbolo a qual o Senhor estava ensinando que aquele pão e aquele vinho simbolizavam, sim, o seu corpo e o seu sangue. Mais adiante nós vamos entender um pouco melhor sobre esse aspecto da transubstanciação, que a gente não utiliza, né? Nós usamos a simbologia e não a transubstanciação. Há ali um equívoco no entendimento no que se refere ao corpo de Cristo, né? E como você mencionou, na questão do sangue, né? E exato. Uma pergunta muito decorrente hoje que a gente vê, né, para as pessoas que não são do nosso dia a dia evangélicos, cristãos, porque a gente vai confundir aqui, né, o católico, o protestante, e nós temos ali a posição pentecostal, que é a nossa posição como igreja pentecostal, né? Exatamente. Somos evangélicos, somos cristãos, né? Somos protestantes e somos pentecostais. Exatamente. Não aceitamos alguns pontos, porque não entendemos que não tem base bíblica, e a gente procura ficar com a palavra do Senhor. Mas a gente entende que esse ponto da transubstanciação é algo difícil de entender, né? E eu sei porque eu fui questionado há um tempo atrás por uma irmã nossa da igreja, em que o seu esposo, ele é católico, ela é crente, né, desde criança, e ela perguntou, e eu tive que fazer bem essa explicação. Mas é fácil quando a gente entende e se abre para a palavra de Deus, né? Exatamente. Né? Porque aqui diz que tem são dois pontos complicados, né, para você entender que Jesus estava ali fisicamente. Como que ele estaria fisicamente ali? Estaria no pão e também estaria no não é verdade? Exato. Porém, agora nós temos aqui, pastor Ismael, uma segunda posição, uma segunda visão, que é na visão protestante, né? Essa visão protestante. Porque você mas vocês não são protestantes? De certa forma, sim, né? Mas vamos deixar aqui. E qual que é essa visão? Qual que é a visão da ceia na visão protestante, pastor? Interessante, pastor Fábio, e a você também que está nos assistindo, né? E que fica iniciando esta conversa no sentido, nós precisamos e estamos alinhados com a palavra, porque talvez, né? E é claro que
Pode ser também que um católico, né, do catolicismo esteja assistindo à programação. Então, o objetivo principal de nós trabalharmos essa questão da tradição romana, agora vem o olhar de Lutério, é literalmente uma avaliação bíblica, né? É nesse ponto que eu gostaria de iniciar, e não de um ponto assim, de repente, de um olhar até, mas eu sou católico porque eu entendo essa parte, porque a minha esposa, né, ela vem do catolicismo muito forte, né? Então, não é esse o objetivo. O objetivo é, através da palavra, nós chegar num consenso. Muito bem. Como foi dito aqui ao pastor Fábio, é o contrário, como diz aqui o nosso companheiro Edenilson, né? Então, ou seja, aí vem Lutero, e é interessante você também, aluno, professor, estudar um pouco o comportamento de Lutero, né? Qual foi esta visão que Lutero teve, e Lutero ele é muito conhecido porque há agora, nesse momento, após Lutero, uma grande mudança, né? Uma mudança que eu diria assim, pastor Fábio, praticamente 90%, né? Que são as teses de Martinho Lutero e etc. Não é o que nós vamos trabalhar aqui. Mas quando ele olha esse ponto de ceia, ele começa então a ter uma visão um pouco diferente da que o nosso companheiro aqui acabou de comentar. E isso é interessante você também colocar e frisar muito bem isso. A exemplo, a tradição luterana diverge da católica quando nega que os elementos da ceia, o pão, o vinho, se torne ou se converta no corpo e no sangue de Cristo. Então, o que ele está dizendo? Ele está negando esse ponto. Mas é interessante também que ele ainda fica, pastor Fábio, com um pouco da informação, né? Nega metade ele e aceita nega metade e fica um pouco com a metade. Porque lá no final ele tem uma visão, né? Que é a consubstanciação, né? Como vê Lutero. Ele não consegue se desvencilhar por completo da tradição católica quando dá uma versão modificada, né, da sua antiga crença. Então, ou seja, nós vamos trabalhar um pouco mais isso à frente, mas eu faço essa observação de você olhar também esse ponto de vista, né, de Lutero concernente à ceia. É interessante pensar, porque na visão de Lutero, a gente vai ver que ele escreve as teses, né? Temos que ressaltar que Lutero ele veio do catolicismo, né? E muitos dizem assim, mas a igreja católica é a igreja primária. Eu discordo disso, porque a igreja primária começou com Jesus e os 12 apóstolos, né? Ali e tal. Lá para frente, a igreja católica, ela, no seu começo, ela até tinha bons fundamentos. Mas a gente vê que de um certo ponto para frente, ela começa a pegar subterfúgios e aplicar para ela, na sua doutrina, no seu costume, coisas que não são práticas do cristianismo. Então, nós também somos, né? Somos católicos, apostólicos, cristãos. Nós não somos romanos, né? Exatamente. E o que Lutero fez aqui foi algo interessante. Ele disse assim, ele rejeitou a questão do sangue ser o sangue de Cristo, mas aceitou que o pão era o corpo de Cristo, né? Nego metade, aceito metade. Mas uma visão distorcida do que realmente é. Porque aqui, no subtópico 3 do ponto 1, segue a posição pentecostal, né? Nós somos naturalmente taxados como pentecostais. Somos, e não negamos isso, né? Graças a Deus por isso. Mas qual que é a nossa visão? A visão pentecostal, Edenilson? Eu vou até um pouco além, pastor. Eu digo que não seria nem somente da visão pentecostal, porque a visão pentecostal já tem esse formato, esse entendimento. Mas até outras igrejas protestantes não pentecostais, né? A gente poderia citar diversas igrejas, mas que têm o mesmo entendimento, no qual entende-se que o ato da Santa Ceia, ele traz como o pão e o vinho, esses elementos como simbologia. Ou seja, é o símbolo do corpo e é o símbolo do sangue de Cristo. Não necessariamente que ele se transforme literalmente ou que ele contenha ali partículas ou partes do corpo e do sangue de Cristo. Obviamente que nós temos dentro do ato da Santa Ceia, que é um memorial, é uma festa na qual nós utilizamos, esses símbolos, eles simbolizam a presença espiritual de Jesus.
é a presença espiritual. Ou seja, Jesus está conosco naquele momento, naquele ato, mas espiritualmente e não fisicamente dentro daquela composição química, física do pão e do vinho, ou do suco de uva. Interessante a gente pensar, né, pastor Ismael, porque a Bíblia vai dizer o seguinte, né? Até aqui dentro desse tópico, e eu queria que o senhor trouxesse para nós um comentário, diz assim, ó, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Porque a gente pensa, eu vou para a ceia porque, né, eu vou lá para como diz aqui o texto, né, para dar comunhão. Não, a ceia ela foi direcionada, foi, digamos assim, criada pelo Senhor, foi o momento que ele criou ali com os apóstolos e tal, para quem já está em comunhão. E dentro dessa visão protestante, ou melhor, dentro da visão pentecostal, a gente fala pentecostal, mas a maioria das igrejas, né, cristãs, evangélicas, nós cremos mesmo que naquele momento ali é um simbolismo, né, uma ordenança do Senhor, né, e a gente sente a comunhão que já temos entre nós, não é verdade? Sim. Agora, interessante, pastor Fábio, e nós precisamos também fazer uma pergunta. Quem é que está em comunhão? Porque nós, né, protestantes, nesse quesito ceia, no momento em que nós estamos servindo a ceia em nossa igreja, é bom destacar, porque no nosso linguajar, todos nós conhecemos, né? Porque a ceia ela está embutida dentro do reino. Quando na própria lição, né, se nós olharmos um pouco mais atrás, as lições anteriores, nós vamos perceber que para fazer parte do reino, não é simplesmente fazer parte da igreja. Eu me lembro que nós comentamos disso, né? Precisa se arrepender, precisa aceitar a Cristo. Agora a ceia, ela está embutida nesse reino. Ela vem para consolidar também este reino. Então, esta comunhão, quem está em comunhão? Quem está em comunhão, pastor Fábio, né? São aqueles que foram batizados, né, em águas por remissão de pecado, aqueles que entenderam o qual é o plano de salvação. Nós vamos trabalhar um pouco mais depois, né, acho que no segundo tópico, que vai falar muito disso. Mas esta comunhão, então a ceia, não é para, eu nem vou usar essa palavra, né, dizendo assim para outras, não, mas é para aqueles que estão em comunhão. Agora, o estar em comunhão tem um processo, pastor Fábio, para chegar em comunhão. Por isso eu digo, né, de repente uma pessoa chega à igreja, vê aquele memorial lindo ali, né? E parabéns às irmãs, aos irmãos que montam a mesa, quando nós hoje temos essa condição, né? Ou seja, de ver fotos, uma mesa mais linda do que a outra. Então vai despertar também uma curiosidade. Então, pastor Fábio, no meu sentido, né? Esta comunhão é para aqueles realmente que entenderam a palavra, que entenderam sobre o reino de Deus e estão em comunhão com Cristo. A gente precisa entender que esse memorial, a celebração da ceia, é algo muito importante para nós como igreja, né? Para a igreja do Senhor. Eu me recordo de uma certa oportunidade, há muitos anos atrás, que eu tive visitando uma igreja que ela era meio igreja, meio comunidade, o estilo me refiro, né? E eu fui lá, era pela manhã, era domingo pela manhã, fui convidado lá tal, e era um culto de celebração de ceia. Só que eu me recordo que do momento que começou o culto até 15 minutos antes de terminar o culto, não se falava em ceia. O culto não foi direcionado para aquele momento de ceia. Foi um culto de louvor, adoração, palavra tal, mas eu não me recordo de ter visto nada que se referisse à ceia. É como se a ceia tivesse sido deixada por último. E ali faltando 15 minutos, 20 minutos para terminar, não me recordo bem o tempo, aí chamou-se os obreiros, entrou aquele monte de obreiros com bandeja, bem diferente do costume nosso, né? Que nós temos uma mesa preparada, o culto é todo direcionado, os hinos congregacionais, a palavra, né? O culto de ceia é um culto que a gente tem, geralmente, a gente passa orientações, passa instruções para a igreja, passamos alguns relatórios, tudo, né? Tudo o culto vem. Nesse lugar, não. Isso me chamou a atenção, né? Porque eu fui para um culto de ceia. E na visão assembleiana, eu sei, dentro do nosso costume, como que é o nosso culto, né? Ele é todo voltado.
É um culto especial. Sim. É o culto que a gente fala, ó, não falte, você que é membro, está em comunhão, né, faz parte do hall de membros da igreja, não falte no culto. Nesse não, eu vi que foi bem diferente. Até quando nós estávamos conversando, pastor, antes de iniciarmos esse programa, nós falávamos em particular, né, sobre a importância do culto de ceia, né? Se nós pudéssemos dar valor para diferentes, né, para cada culto, né, a gente dá uma importância maior para o culto de ceia. Mas o que nós vemos aqui é que a ceia do Senhor nada mais é do que um memorial aonde nós fazemos menção da morte e da ressurreição de Jesus. E como todos os cultos, ela é um culto de extrema importância. É um culto pelo qual nós estamos ali, apresentamos também as nossas vidas, demonstramos a nossa comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo e fazemos isso em memorial a Ele, a Cristo, que foi Ele que morreu por nós, né? É interessante até lembrarmos, né, que a ceia, o próprio comentarista, ele cita sobre 3 perspectivas, né, como o senhor falou, né, Sim, pastor? sim. Uma antiga, atual e futura. Quando a gente fala antiga, a gente está falando a primeira parte, quando Jesus, em sacrifício, se entregou na cruz. A segunda, quando a gente fala atual, é esse momento que nós estamos fazendo um memorial. É o culto de Santa Ceia, é o memorial que nós vivemos hoje. E a futura é que a gente vai tratar na sequência, que também remonta à segunda vinda, quando Jesus fala, né, que nós estaremos com Ele, e o próprio apóstolo João, né, fala quando nós estivermos lá participando das bodas do Cordeiro, juntamente participando com o Senhor, junto à mesa, junto com o Senhor, aí já tratando da segunda vinda, quando Glória nós a Deus. estaremos com Cristo. Então é algo maravilhoso, e o culto de Santa Ceia, ou de Ceia do Senhor, melhor dizendo, ele deve ser celebrado sobre essa perspectiva de memorial de Cristo, memorial da morte, mas da ressurreição de Cristo. Pastor Fábio, o senhor me permite Pode lhe fazer uma pergunta? Sim. Pode ser. Eu acho interessante essa pergunta, pastor Fábio. Quantas vezes eu posso tomar ceia durante o mês? Eu ia bem comentar isso. Houve uma certa... Eu estou fazendo uma pergunta ao nobre pastor. Eu tive uma oportunidade, eu até queria citar isso, né? Hoje nós estamos falando sobre a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Eu me recordo de uma certa feita em que no mês eu participei 4 vezes da ceia. E eu tive uma pergunta de um membro nosso que me disse isso, pastor, e eu mencionei isso num culto. Depois ele veio perguntar, mas pode participar 4 vezes da ceia no mês? Falei, meu irmão, seria muito bom se nós pudéssemos ceiar todos os cultos. Mas não é assim, né? Nós temos como regra uma ceia no mês. A gente faz uma vez por mês, né? Um culto especial voltado para esse momento de ceia. Mas eu ceiei um dia na congregação, foi dentro do mês, foi 3 ou 4 vezes. Eu fui numa outra congregação para pregar, era ceia, e eu participei. Não há limite, né? Tem até uma igreja aí, né? Uma certa denominação, que eles fazem uma vez por ano. Né? Só que eu acho que é muito distante, né? Eu acho que é tão maravilhoso a gente poder cear, mas não há limite, né? A gente pode cear uma, que nem eu já sei, 2 vezes já é comum, que eu já ceiei na congregação onde eu estou dirigindo, aí a gente veio para a sede participar da nossa sede, que é uma ceia maior, já ceiei aqui, mas eu acho que não tem limite, né? Interessante, porque é importante, né, você, aluno, professor, frisar esse ponto, porque ele é um ponto que ainda está presente nos nossos dias, né? Eu presenciei uma pessoa, né, na igreja que eu pastoreio, ela foi e não tomou ceia, né? Porque eu já tomei ceia na igreja, né? Então tem um sentimento que se eu tomei ceia uma vez por mês, agora é só o próximo mês. Mas o texto ele diz assim, ó, é em memória. Agora, o que é memória? E o texto que nós usamos como base, né, que é 1 Coríntios 11, vai dizer assim, ó, todas as vezes. Né? Então, ou seja, né, todas as vezes que comer esse pão, beber esse cálice, ele está dizendo todos os dias, ou seja, uma vez por mês, como disse o pastor, é uma vez por ano. Não, é todas as vezes. Eu diria até um pouco mais, né? Eu até traria para os nossos irmãos, para que eles estão assistindo, nós não deveríamos preocupar em quantas vezes a gente participa da ceia, né? Não tem problema. O preocupante seria que você não perdesse a ceia na igreja onde você congrega. O mais preocupante é você não deixar de ceiar, né? Entendeu? Porque muitos falam, mas se eu ceiar 2, sei 2, sei 3.
Não é que ceie 4, se surgir a oportunidade, você não vai ficar correndo também atrás da ceia, né? Mas o interessante é você não deixar de ceiar na igreja em que você faz parte. Não perder o culto, não deixar de ir para o culto. Não trocar o culto de ceia, igual eu vejo muitas pessoas trocando o culto de ceia, por tantas situações que poderia esperar. Né? Nós temos a ceia uma vez por mês, é um culto especial. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, né, numa outra denominação, eu vim para a Assembleia de Deus no ano de 99, para cá, e só que quando eu aceitei Jesus nessa denominação, lá tinha um batismo por ano. Do dia que eu aceitei Jesus até o ceiar, demorou de 7 a 8 meses para mim se batizar e participar da primeira ceia. E hoje eu vejo muitas pessoas trocando a ceia por tantas coisas. Não que uma emergência, uma necessidade, mas você, cristão, marca na sua agenda o culto de ceia da igreja onde você faz parte. Nesse dia, não marque nada. Esteja lá, participe da ceia, né? Demonstre a sua comunhão, relembre a morte. Nós não estamos aqui comemorando morte e nem o sepultamento. Nós relembramos a morte e a ressurreição. É a vitória de Jesus. Mas fazendo uma pergunta inversa, então, pastor. Se tomar 3, 4, 5 vezes, não tem problema? O senhor já falou aqui, mas talvez algum passou desapercebido, né? E se você não tomar a ceia, é pecado? Pois é. Eu não vou dizer chegar ao ponto de dizer que seja pecado. Mas eu posso dizer que o Senhor diz, quem não come a minha carne, simbolicamente, e não bebe meu sangue, não tem parte comigo. Se você não tem parte, você não tem comunhão com Ele. Exatamente. Se você não tem comunhão com o Senhor, então você vai morrer. Primeiro espiritualmente. E futuramente vai morrer materialmente, né? No corpo. Né? Exatamente. Eu acho que isso aí é um caminho. Não digo que seja pecado, né? Porque nós temos o caso de pessoas que não podem ceiar. Né? Tem pessoas que não podem ceiar, e alguns a gente leva na casa, ou ela precisou fazer uma viagem e tal, outra. Mas eu acho que está mais ligado ao fato de desejar e não se importar, não der valor, né? Isso a gente vai tratar depois, pastor, no ponto 3, que também trata do participar indignamente. Então a gente vai comentar um pouco também sobre isso. Outro ponto, pastor Fábio, só para a gente, né, na minha opinião, que nós estamos falando aqui da natureza, depois nós vamos entrar em outra situação que, né, é completamente diferente dessa aqui, né? Mas a gente percebe também um braço, eu diria, né, se consagrando em casa a ceia. Eu já presenciei isso, né? Ou seja, família oram, né, faz como está na igreja e serve a ceia na própria casa. Eu também não posso abrir um precedente aqui aos nossos irmãos, amigos que estão assistindo, pelo fato de dizer que por deixar de ceiar não é um pecado, então não tem problema eu ceiar. Tem sim, tem um problema muito sério. Né? Você vai estar, primeiro, desprezando um memorial tão importante, um ato solene, você está deixando de ter comunhão com Deus, demonstrando... Eventualmente você não participar da Santa Ceia... Você pode ver que geralmente a pessoa vai morrendo espiritualmente. É uma coisa. Né? Agora, você continuamente ou sem compromisso nenhum, não participar da ceia, você não teve um novo nascimento. Você não aceitou publicamente, como as próprias escrituras recomendam, né? Você não assumiu publicamente. Então, eu acho que o próprio ser, o próprio cristão, quando ele aceita Cristo, ele deseja fazer parte do corpo de Cristo. E a ceia, ela também traz essa simbologia de comunhão, no partir do pão, porque as pessoas não tinham esse costume. Depois o apóstolo Paulo ele vai tratar exatamente desse assunto, por que ele faz a organização da ceia, como ele organiza a ceia e por que ele trata da ceia daquela forma, né? Porque algumas pessoas utilizavam a ceia com outro objetivo. E aí o apóstolo Paulo vem e ensina como deve-se participar da ceia. E a instrução que está em 1 Coríntios capítulo 11, ela é perfeita, ela trata exatamente desse assunto. Nós abordamos aqui, então, o primeiro tópico da revista, né, que vai falar sobre a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Nós abordamos aqui, vimos na tradição romana, na tradição protestante e na visão pentecostal. Agora nós vamos entrar aqui no segundo tópico, que vai falar sobre o propósito. Nós vemos aqui qual é a tradição. Qual é o propósito da ceia? Já quero partir aqui para o evangelista Mondenilson, né, onde fala celebrar a expiação de Cristo. Tá certo.
É interessante aqui, pastor, quando a gente vai falar sobre o propósito da ceia, né? Como nós já debatemos aqui anteriormente, a ceia ela é um memorial. Mas memorial do quê? Né? Então, celebrar a expiação de Cristo quer dizer celebrar o fato de Cristo ter nos salvo por meio do sangue de Cristo. É interessante quando João fala no capítulo 1 e no versículo 29, que ele diz assim, ó, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro nada mais é simbolizando Jesus. Quando Jesus ele se entrega na cruz do Calvário, de livre e espontânea vontade, né, em sacrifício vivo, a gente vê ali Cristo fazendo a expiação, ou seja, fazendo a purificação, por derramamento de sangue, ele está expiando nossos pecados, ele está pela graça de Jesus, e não por merecimento nosso, porque a graça é um favor involuntário e merecido. Aí você vê que Jesus, ele se entrega na cruz, e com a vitória de Cristo na cruz, sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo, aí a gente vê que nós somos o quê? Reconciliados com Cristo. Glória a Deus. E nós celebramos a ceia, esse é o primeiro propósito, é a celebração da vitória de Cristo na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Glória a Deus. É importante frisar aos nossos amigos e irmãos, preste bem atenção, foi mencionado aqui pelo evangelista Denilson, que está em Hebreus, capítulo 2, do 14 ao 15. Olha que interessante. Celebrar o quê? Celebra a vitória de Cristo na cruz do Calvário. E ele venceu o pecado, como você disse, a morte e o diabo. E é sobre essa vitória que nós temos, né, essa garantia, é a vitória de Cristo. Nós não relembramos a morte como um fracasso, mas relembramos a morte. Primeiro, lembrando que Jesus ele não foi levado, ele se deu. Se entregou. Ele se entregou, né? Então, nós celebramos essa expiação. E através do derramamento do sangue de Cristo, nós somos redimidos da nossa vã maneira de viver. E agora, pastor Ismael, também ela serve para nós como propósito, né, do quê? De proclamar a segunda vinda de Cristo. Muito bem, pastor Fábio. Eu me emociono, claro que todos os textos bíblicos, né, são inspiração da parte do Senhor, mas 2 Coríntios 11, na minha opinião, todas as vezes que a gente lê, algo extraordinário mexe dentro da gente, né? Eu fico pensando, Denilson, no que o senhor falou, a morte de Jesus, e ele também identificando, eu vou voltar. Agora, para nós hoje, parece tão normal, porque nós estamos vivendo hoje, né, no tempo da tecnologia. Você bate uma foto, você bate um selfie, você manda um e-mail, você manda um WhatsApp, as informações são registradas. Agora, naquele momento, né, Jesus não tinha isso. E eu fico pensando, pastor Fábio, né, de repente, ele sabendo, né, e olhando para ele, o corpo físico dele, e daqui a pouquinho ele não estaria mais naquele corpo, né? Qual era a foto? Qual era a lembrança? Qual era a mensagem que ele deixaria, né, para nós hoje fazer esta lembrança? Aí o 24 de 2 Coríntios vai dizendo assim, ó, e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Ponto, vírgula e ponto, né? Aí aqui que ele vai dizer, ó, fazer isto em quê? Em memória dele. Né? Não tinha uma foto para expressar como nós temos hoje. Não, isso aqui foi Jesus. Né? Não. Então, esse memorial, como muito bem dito aqui ao Denilson, né, ao nosso companheiro, irmão Denilson, ele foi muito claro. Eu morri, ressuscitei, agora vem a promessa. Eu vou voltar. Né? Vou buscar a igreja. E eu até anotei aqui, quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. E paz, meus senhores, e é interessante você, professor, aluno, frisar isso, né? Porque desde quando, tem um linguajar normal, né, pastor Nilson, eu me lembro,
Eu mesmo tenho 50 anos, faço 50 anos agora esse ano, né? Desde quando eu conheço por gente, Jesus vai voltar, né? E eu já ouvi, pastor Fábio, né, muitas pessoas dizer, desde a minha tataravó, Jesus vai voltar, até hoje não voltou. Mas lembra que você está olhando do ponto de vista coletivo, né? Agora, do ponto de vista individual, ele pode voltar para mim hoje e ser aqui a minha última programação. Então, frisa isso, porque dá de entender do nosso tempo hoje, pastor Fábio, devido à tecnologia, trabalho, etc. E quando você fala isso na igreja, parece que soa uma coisa tão distante. Nossa, Jesus vai voltar. Parece que não está mais na memória daquele pensamento de Paulo, de Pedro, não é? E de quando Jesus sobe, e eles ficam olhando Jesus subir, e de repente recebe uma informação, esse mesmo que subiu vai voltar, mas o pensamento dele vai voltar, será que agora? Daqui meia hora? Daqui uma hora? Então, esta chama, né, nesse sentido de proclamar a vinda de Cristo, eu sempre comento na congregação, né, o fato da mesa estar exposta, o memorial está exposto, 3 mensagens, está só de olhar para a mesa. Primeira, Jesus morreu. Segunda, ressuscitou. E terceira, voltará. Pronto, não precisa falar mais nada. Mas grava muito bem isso, pastor Fábio, e os nossos companheiros, né, que vão ministrar aula. É muito lindo quando nós olhamos para esse ponto que ele realmente vai voltar. Eu fico preocupado, eu digo agora como dirigente de uma das nossas congregações, o que mais me preocupa não é aquele que não participa, porque quando ele não participa, houve alguma situação, né? Eu creio que na maioria das vezes foi por uma necessidade física, uma doença, a gente entende assim, né? O pastor sempre espera o melhor. Sim. Agora, o que mais me preocupa é ver que muitas pessoas participam da ceia como se não fosse nada. Literalmente aquele dizer que diz assim, está cumprindo tabela. Não participa da ceia desejando, sabe, com amor, sabe? Parece que não tem a ceia ultimamente, para muitos, né? Não para a maioria, tem sido assim, não tem tido a mesma importância. E ela tem uma importância para nós. Sim. Como disse aqui, né? Celebração, né? A gente celebra a vitória de Cristo sobre o pecado, a morte do diabo. A gente está proclamando a volta do Senhor, versículo 26 de 1 Coríntios 11, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes esse cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor, né? Anunciando, Jesus morreu, ressuscitou e vai voltar. Né? Então, a gente está anunciando. Só que as pessoas não estão dando a devida importância, né? E aí, esse momento que é o subtópico 3, celebrar a comunhão cristã. Parece que a comunhão está se perdendo, né? O prazer, o desejo. E eu me lembro, eu tenho isso na minha vida. 8 meses, depois de aceitar Jesus sem ceiar, rapaz, quando eu pude participar da primeira ceia, foi algo maravilhoso. E até hoje é desejoso. É desejoso. É prazeroso, né? A gente sabe que a ceia não é para gerar comunhão, né? A gente só manifesta aquilo que já está em nós, né? A comunhão que temos, mas é algo que dá prazer ali, é maravilhoso, né, pastor? 2 pontos aqui importantes, pastor, que nós já comentamos, mas é bom reforçar com nossos colegas que vão também ministrar essa aula, é que quando nós falamos de celebrar comunhão, a gente tem que gravar muito bem isso daqui. Nós estamos celebrando algo que já existe e não algo para se existir posteriormente. Eu não posso ir para a ceia para gerar comunhão, como o senhor mesmo falou. Nós já temos que estar, nós precisamos já estar em comunhão para poder participar. Aqui remonta a questão da koinonia, que é todos unidos no mesmo propósito. Aqui é a comunhão. Então, por isso que quando nós vamos participar do ato da ceia do Senhor, o pastor ele sempre faz aquela pergunta, né? E aquela pergunta, mas ele também já traz a resposta, né? A ceia, ela é destinada para aqueles que são batizados e que estão em plena comunhão. Já estão exercendo a comunhão, ou seja, né? Já estão em plena comunhão, já estão exercendo a comunhão. Mas e no caso de eu não estar exercendo a comunhão? Como que eu faço? Bem, aí no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, ele tem um versículo que é muito interessante, né, pastores? Que é o versículo 28, que diz assim, examine-se
pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Se eu entendo que eu estou em comunhão, eu estou me examinando e eu entendo que eu estou perfeitamente apto para participar da ceia. Se eu não estiver apto, nós vamos ver depois as consequências. Nos próximos tópicos a gente vai tratar desse assunto. Mas é importante que quando a gente fala de celebrar a ceia do Senhor, um dos propósitos é de celebrar também a comunhão, é de celebrar a Cristo e também que nós estamos no mesmo propósito, nós estamos na mesma comunhão. E aqui é que o apóstolo Paulo ele trata, porque as pessoas vinham para participar da ceia, mas eles queriam participar um antes do outro, um pegar mais do que o outro, ou seja, perdeu-se o propósito. Eles não estavam praticando ali o ato da Santa Ceia para relembrar a morte, para relembrar a vitória do Senhor Jesus, mas eles estavam já usando aquele momento que era de comunhão, que era de unidade, né? Eles nem esperavam uns pelos outros. É o que fala ali, ó. Nesse sentido, alguns não esperavam uns pelos outros para celebrar a ceia do Senhor. Então, no 1 Coríntios 11, 21, ele fala isso. Então, o que precisa é que todos nós participemos no mesmo propósito, em unidade, em comunhão. E é interessante também, pastor Fábio, muito bem colocado a sua palavra, mas essa comunhão que nós estamos trabalhando aqui, ela é uma comunhão com Cristo. Exato. Depois ela responde no pessoal com o seu próprio irmão. Então, quando o senhor comenta, né, que dá de entender, e é uma realidade, eu também hoje estou na condição de pastorar a igreja, parece que a ceia se tornou assim um encontro de pessoas, né? E nós não podemos confundir o encontro de pessoas com comunhão com Cristo, que quando nós estamos realmente em comunhão com Cristo, vai cumprir o texto lido pela sua pessoa agora. Memória daquilo que eu estou em comunhão com Ele. Né? Memória aquele que prometeu que vai voltar, aquele que ressuscitou. Agora, quando eu não tenho essa comunhão com Ele, que o memorial ali não é o pastor, o memorial ali não é o irmão ao lado, por mais que seja pai, por mais que seja filho, e tem-se o amor pelo pai, pelo filho, é claro, mas o memorial ali é Cristo. Em memória de quem? De Cristo. Agora, se eu não estou em comunhão com esse que está sendo celebrado a memória dele, aí, pastor Fábio, entra nesse contexto que o senhor comentou e também o Deus entrou nesse assunto. Você disse um negócio aí importante, é algo que eu penso, né? E eu queria compartilhar com vocês aqui, com os nossos amigos e irmãos. Você está acompanhando a lição número 10, que vai falar sobre a ceia do Senhor, né? A segunda ordenança da igreja. É um texto que está lá em Mateus 16, 23. Você disse assim que a gente tem que estar em comunhão com Cristo e com meu irmão. E eu vejo muitas pessoas dizendo assim, eu não estou nem aí porque falam de mim, né? Desde que eu esteja bem com Deus. Falei, esse aí está melhor então do que Jesus. Porque lá em Mateus 16, capítulo 16, versículo 3, Jesus chamou os discípulos lá para a região de Cesareia de Filipos, fez uma AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, e ele perguntou para os discípulos, quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? Jesus estava preocupado com o que estavam dizendo dele. Jesus tinha essa preocupação. E não basta estar em comunhão só com Deus, tem que estar em comunhão com seu irmão. Sim. Não estou nem aí que fale mal, fale bem, fale de mim. Não é assim. Porque aí a gente não está sendo espelho, não está sendo luz, não está sendo sal. A comunhão não é só com Deus, é com os nossos irmãos, porque não adianta nada eu dizer que amo a Deus, não amar meu irmão. E dentro da palavra amor está a palavra comunhão, amizade, companheirismo, né? E no versículo, acho que é 28, que você leu lá, ou 26 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Dentro desse examinar, nós temos que nos examinar. O que eu estou fazendo está certo, está correto, não estou pecando em nada, não estou falhando em nada, porque tem muita gente tomando a ceia em pecado. Mas eu não fiz nenhum pecado. Mas não está em comunhão com o seu irmão. Está odiando o seu irmão. Não está nem aí, não está se acertando com o seu irmão. E eu vejo muita gente dizer assim, eu não vou pedir perdão porque eu estou certo, mas pedir perdão não é só para quem está certo. Ou melhor, pedir perdão não é só para quem está errado.
A gente perde perdão estando certo, estando errado, porque a Bíblia diz que o ato de perdoar apaga uma multidão de pecados, né? Aquele que perdoa. Eu achei interessante. Nós precisamos estar em comunhão com Deus, comunhão com os nossos irmãos. Na questão da oferta, nem é aceita por Deus a nossa oferta se primeiro nós não acertarmos com o nosso irmão. Exatamente. Aí nós vamos pensar que evangelho que nós estamos vivendo. Né? A gente vai para a igreja, eu já vi muita gente, eu vou para a igreja ceiar, porque hoje é ceia. Mas está com a vida toda enrolada, briga com um, desacordo com o outro. Ele não está praticando a comunhão, nem está celebrando aqui esse momento de comunhão, como nós falamos aqui. Eu acho que nós cristãos evangélicos, temos que repensar em muito daquilo que nós temos feito. Né? Mas não só membros, pastores também. Né? Eu vi uma palavra do pastor Elias Torralbo, ou melhor, do pastor César Moisés, né, que dizia o seguinte: muitos teólogos brasileiros, eles não reconhecem quando erram nos seus princípios, nas suas escritas, nas suas teses. Né? E a gente precisa saber voltar atrás. E ele fazia menção de muitos teólogos americanos que lá na frente eles voltam atrás, eles reeditam livros, eles fazem uma retratação. Isso é um sinal de hombridade, né? Já falamos, de reconhecer. Errei lá, até aqui eu pensei errado, preciso refletir melhor, parei, pensei à luz da palavra. Né? É no fato de acertarmos a nossa vida também. Exatamente. Né? Não, eu não posso perder a ceia. Tá, mas está ceando de qualquer jeito? Como é que você está indo para a ceia? Fecha o tempo dentro de casa, com a esposa, com os filhos, daquela situação, mas vão para a ceia, porque tem que ceiar. Né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Nós vamos falar aqui na questão da reverência, já entrando no subtópico, no ponto 3, que vai falar sobre o modo de celebração da ceia do Senhor. Quero vir aqui com o evangelista Edenilson. O primeiro ponto ele vai dizer: o que é participar indignamente? Diga para nós. Então, pastor, aqui nós temos que tomar bastante cuidado, porque não compete ao pastor, primeiramente, examinar quem pode ou não pode participar da ceia. Quando nós vamos participar da ceia, o apóstolo Paulo, na sua carta ali aos Coríntios, ele já deixou bem frisado no versículo 28, que compete a nós examinarmos a nós mesmos para depois participarmos desse ato de celebração da ceia do Senhor. Mas o que significa, então, indignamente? Indignamente é aquele que não está participando de forma digna, de forma correta. E aqui, a forma correta que nós estamos tratando, se a ceia é para nós participarmos em comunhão, o oposto é para a gente não participar quando a gente não estiver em comunhão. Então, indignamente, ele remonta aqui algo que é o contrário, é um modo diferente, é uma maneira diferente. E o apóstolo aqui, ele nos adverte para que quando nós formos participar da ceia do Senhor, não é para nós participarmos de forma desordenada, de forma não apropriada, de maneira indisciplinada. Isso. Nós estudamos aqui nas algumas 2 aulas atrás sobre a disciplina na igreja. Irreverente, né? Isso, exatamente. Eles embriagavam-se, né? Eles tomavam a ceia de forma totalmente, não com o propósito principal, que era a celebração do memorial de Cristo. Eles tomavam ceia para se alimentar fisicamente, para se saciar com vinho, a ponto de até chegar a se embriagar. Não havia ordem na participação, uns queriam tomar na frente dos outros, uns só comiam, outros só bebiam. Então perdeu-se o propósito. Então o apóstolo veio para dizer, olha, vocês não devem participar de forma indigna, ou de forma desordenada, de forma equivocada. E aí ele coloca o versículo 28, que fala, olha, examine-se, pois, se você está participando de forma digna, de forma correta. Então, o participar indignamente é você participar de forma errada. É você participar de forma desordenada. Se eu não estou em comunhão com o meu irmão,
eu devo participar? A resposta para essa pergunta ela tem que ser primeiramente tua. Mas eu já digo para você, se você não está em comunhão com o seu irmão, você deve então participar? Até o fato de esperar, né, uns pelos outros, né? Exato. Aqueles que chegavam na frente saíam comendo tudo, não deixando, né? Exato. Porque hoje até vi um irmão que disse para mim assim, pastora, nós estamos celebrando a ceada na igreja. Aí eu falei, meu irmão, mas por quê? Não, porque a gente vai pegando pão e vai comendo e não espera uns pelos outros, que nem diz a Bíblia. Aí a gente tem que entrar lá e explicar para ele, porque naquele tempo, diferente de nós, eles comiam mesmo, né? Eles não eram, se alimentavam. Se alimentavam mesmo, né? E tinha aqueles mais esfomeados, Sim. né? Que aí entra o pecado da glutonaria, saía comendo e não deixava para os demais. Então vão esperar uns pelos outros, né? Então isso aí são coisas... Todos nós. Esse é o sentido. Todos nós participando e desfrutando daquele momento juntos. Mais uma vez, né? Não sendo repetitivo, mas em comunhão. Esse é a questão do participar indignamente. Isso é interessante a gente pensar, porque nós, como pastores, né, dirigentes de igreja, nós sabemos ali qual membro está em comunhão com a igreja e qual não está em comunhão, né? Por uma série de situações, pecados e tal. Então é nesse sentido. E a gente orienta que esse que está em pecado, esse que está com problema, primeiro ele se reconcilie com Deus, né? Que ele volte à comunhão com a igreja e participe. Mas nós não proibimos, nós orientamos. Até não coloco como disciplina, coloco como período de orientação, né? E dentro desse contexto, pastor Ismael, eu queria que você falasse sobre uma celebração reverente, né? Essa reverência que devemos ter no momento da celebração da ceia do Senhor. Interessante, pastor Fábio, porque vai muito agora fechar com o que o nosso companheiro ali comentou, né? Uma vez que você vai para a ceia sabendo, consciente de que tem algo errado e não examina, você vai trazer para você juízo da parte de Deus. Porque pode se esconder do homem, pode se esconder da mulher, mas de Deus não esconde. E o segundo aqui, uma celebração reverente, eu sempre também, pastor Fábio, comento, Deus, na igreja, quem não peca? Sim. Nós só não vamos pecar, esse é um ponto de vista bíblico, né? Quando nós entrarmos nas nações celestes. Quando nós estiver com Cristo, todos nós somos falhos. Paulo mesmo, ele diz que há uma briga, né? Paulo, a ponto dele chegar e dizer assim, o que eu não quero fazer, meu Deus, eu faço, né? A ponto dele chegar e fazer esse comentário. Então, na ceia, que é a proposta nossa hoje aqui, eu sempre comento, quem é que não peca? Agora, uma é você pecar e negligenciar o que você pecou. A outra é você pecar, examinar e fazer como fez Davi. O que Davi fez? Senhor, eu vou enumerar agora todos os meus pecados diante de ti. Pequei assim, pequei assim, pequei assim, pequei assim, pequei assim. Na ceia é o mesmo momento. Por isso, no momento da ceia, um exemplo na congregação, eu peço com muito carinho que os músicos, etc., não tenham nenhum pio dentro da igreja. Que aquele momento de você examinar, Senhor, meu Deus, eu preciso melhorar, né? Eu preciso, aquilo que eu fiz, eu preciso, não posso fazer mais, eu preciso melhorar para o próximo mês. E aí olhar para a mesa, né? Porque aquele símbolo do sangue, né, ele perdoa todo o pecado. E sempre quando no momento da ceia eu penso, né, que as nossas vestes serão limpas pelo sangue de Cristo. Agora, uma vez, como disse o nosso companheiro muito bem comentado aqui, que eu peco e essa importância não me afeta em nada. Eu pequei, continuo pecando depois, amanhã, é só terminar a ceia aqui, como o pastor Fábio comentou, né, disse algumas questões, e eu volto a fazer tudo que eu estava fazendo novamente. Cuidado, porque o juízo de Deus pode vir. O interessante é você errar, como eu disse, né? De repente até no trânsito você fala uma coisa, questão familiar também, de repente você chega cansado e acaba a questão de uma ofensa, etc. Mas, Senhor, me perdoa. Mas eu vou tomar ceia, porque o 28 diz, examine, mas ele não diz para ir embora. E uma das coisas, pastor Fábio, o senhor pode concordar comigo, o inimigo sempre vai estar falando na mente, você pecou, você errou, você fez isso, para que você vai tomar ceia? Você vai tomar ceia? Não toma ceia esse mês, não. Deixa para o próximo. Não faça isso.
Porque celebrar a ceia reverente é isso, é você enumerar diante de Deus aquilo que você errou. E todos nós erramos. Mas quando eu me lembro de um professor que nos comentava sobre isso, né? Ele disse que quando você erra e vem o Espírito Santo e dá aquele toque, né? Puxa vida, né? Agora, quando você erra e está tudo normal, aí cuidado. Pode caminhar, né? De repente até aí para uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Qual é? É aquele momento que você já não se preocupa mais. Não tem nada a ver aqui, mas como Sansão, né? Sansão todo preocupado ali, fazendo as coisas erradas, e quando ele vai para a terra dos filisteus com a família, aparece o leão, né? E o Espírito de Deus se apodera dele, e ele traçalha o leão, e ele pensa assim, nossa, mas eu erro, e o Espírito Santo está comigo? Eu erro e está tudo normal? Né? Então, esse cuidado, pastor. Nessa questão aqui de reverência, né? É você pensar nesse ponto e namorar diante do Senhor. Eu sempre digo, preciso fazer duas separações. Daquele que não aceitou Jesus, daquele que aceitou Jesus. Vamos falar daquele que já aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Se essa pessoa ela vive no pecado, ela não se arrepende, e ela não volta e vive pecando e para ela se torna normal, já é um sinal que o Espírito Santo já não atua mais nela. Não que ele não tenha poder, que ela não aceita mais a atuação do Espírito Santo. Porque quem é salvo, foi lavado e redimido, ele pode vir errar. Mas o Espírito Santo está ali para dizer, opa, não é assim, está errado, volta para cá. Né? E a pessoa que vive engodado pelo pecado, primeiro já demonstra para nós que ele não foi regenerado pelo Senhor. Né? Ou ele não aceitou a regeneração. A gente tem que tomar cuidado porque também tem aqueles falsos, né? Temos os falsos dentro da igreja. Eu sou e no fundo não é nada. Né? E a gente não pode perder. Ou melhor, temos que ser sensível à voz do Espírito Santo. Porque é ele que nos orienta, ele que nos diz, tem que se acertar, tem que se consertar, precisa fazer assim. Ele não orienta só quando estamos errados, mas ele orienta em todas as situações da nossa vida. Sim. Ele é o Senhor agindo dentro de nós. Né? Porque, de fato, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, depois de uma limpeza, nós passamos a ser templo do Espírito Santo, morada dele. Exato. E ele atuando em nós, a gente vai poder realizar. Né? E esse fato é o que me preocupa. Muita gente participa da ceia, cheio de problemas, cheio de dificuldade, cheio de... Tudo bem. Problema e dificuldade nós todos teremos. Mas nós não podemos deixar que os nossos embates sejam pessoais e não espirituais. Paulo diz, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, potestades. Né? Dentro desse contexto, para nós terminarmos aqui, quero falar sobre que a ceia também ela é uma celebração festiva. Temos aí alguns minutinhos para nós encerrarmos. Né? Sim. Celebração festiva era um momento de alegria, né? De prazer. Né? Exatamente, pastor. Quando a gente está falando da ceia, a gente falou já desse momento de comemorar, né? De trazer à memória a vitória de Cristo. Então a gente celebra o quê? A morte, mas também a ressurreição de Jesus. E não aqui, como o senhor falou, né? O seu funeral. Então, quando nós estamos celebrando a ceia, nós estamos celebrando a vitória de Cristo. Aleluia. Nós estamos celebrando a salvação que foi dada por meio de Cristo. É um texto que eu gosto muito de ler, ele está lá em Isaías, que nós geralmente gostamos de ler quando Isaías fala, né, no capítulo 53, que nós, quando o profeta ele fala sobre a aparição, as dores e a glória do Messias. Uhum. E aí, Isaías ele usa um texto de uma forma poética, mas linda, que ele fala, por exemplo, no seu versículo 3, ele era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado, não fizemos caso nenhum dele, mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
E o verso 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto aqui é um texto maravilhoso. E então ele mostra como Cristo levou sobre si os nossos pecados e como ele venceu a morte na cruz, trazendo vida e vida com abundância. É interessante que o senhor falou, né, da segunda volta de Cristo, quando a gente lê, por exemplo, João 14, quando ele fala: não se preocupem, não fiquem preocupados, porque eu vou para o meu Pai, mas eu vou o quê? Preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver estejais vós também. Então é a certeza da volta de Cristo que nós comemoramos junto e fazemos essa celebração festiva da morte e também da ressurreição de Cristo Jesus. Glória a Deus. Pastor Ismael, alguma consideração? Eu tenho, pastor Fábio, eu lembrei do senhor nesses 8 meses, né? A você que não participa da ceia, né? Fica esse convite, né? Você que está nos assistindo, procure a igreja, entre em comunhão com Cristo, porque o momento da ceia, eu também me lembro, pastor Fábio, né? Eu fiquei tão ansioso, e olha que eu era adolescente, né? Para aquele momento tão especial, e realmente nunca esqueço, toda vez que nós celebramos a ceia, é um momento especial. Então guarde esta palavra, e a você também que participa da ceia, que esse momento também seja muito especial na sua vida. Eu ouço muito isso, até hoje eu ouço isso na igreja. E eu vou perguntar para o irmão ou outro: irmão, por que você não participou da ceia? Ah, pastor, eu não participei porque eu estou com um problema. Eu não participei porque eu estava com um pecado, uma situação. Mas vai lá e resolva. Né? Parece que as pessoas preferem ficar com os problemas, ficar com o pecado, ficar com o negócio, do que estar ali no momento da celebração da ceia do Senhor. Né? Troque isso por estar na presença do Senhor, no culto de ceia, como já falamos aqui. Estamos encerrando nosso programa. Não deixe de estar em um culto de ceia. Não troque estar nesse culto. Resolva os seus problemas, peça perdão, se acerte. Se é na igreja, converse com o pastor, procure o pastor da igreja, procure o obreiro lá, converse com ele, peça ajuda, mas não perca esse momento importante que é a celebração da ceia. Né? Eu também já ouvi falar muito, inclusive foi o que abordamos aqui na semana passada, que falava sobre o batismo, onde a gente vai falar para muitos pais: vamos batizar o filho, está com 12 anos, chegou na idade e tal. Não vou batizar, porque isso aí é um compromisso muito sério. Como quem? A ceia, ou melhor, o batismo é o que vai determinar se aquilo ali ele vai ter compromisso com Deus ou não. Meu filho, levantou a mão, tem compromisso com Deus. Exatamente. Levantou a mão, aceitou Jesus, tem compromisso com Deus. O ato de batizar não vai fazer você ter mais ou menos compromisso. E eu vejo os pais como eles dizem assim: não vou deixar meu filho batizar, porque se ele assumir esse compromisso, aí não dá para voltar mais atrás. Mas não dá mais. Mas não tem. Não tem, né? Que Deus abençoe você, meu querido irmão, amigo. Esse é o programa Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer você o carinho da sua audiência. Espero termos colaborado com você, professor, secretário, aluno, né? Quero agradecer aqui ao pastor Ismael por estar conosco neste dia. Deus abençoe a sua vida, grandemente, vosso ministério, a vossa igreja que está sob os vossos cuidados. Pastor Denilson, Deus abençoe por estar conosco. Obrigado, pastor. Prazermos. Eu acho que é o primeiro programa que estamos fazendo junto, né? Nesse formato aqui, acho que é a primeira vez. Acho que é a primeira vez, né? Prazer recebê-lo. Muito bons comentários de ambos aqui. Né? E na próxima semana estaremos estudando a lição aqui, número 11, melhor dizendo, né? Número 11, que é o culto da igreja cristã. E compartilhe nosso programa, inscreva-se no nosso canal, Escola Bíblica Dominical SJP. Escola Bíblica Dominical SJP é o nosso canal. Você vai ter todos os vídeos anteriores, as lições. Compartilhe com seus amigos e irmãos. E queremos agradecer que esteve conosco nesse momento. Quero pedir aqui ao nosso querido Edenilson que faça a oração para nós.
Senhor meu Deus e meu Pai, queremos te louvar a Deus e te agradecer por este momento, Pai, a qual o Senhor esteve conosco, Senhor, durante esta programação. Te pedimos, ó Deus, que abençoe teus filhos, aos amados professores que estarão ministrando essa aula. Dai-nos, Senhor, entendimento, graça e também sabedoria, Pai. Te louvamos por tudo e te agradecemos em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Deus abençoe a sua vida e até o próximo programa, em nome de Jesus.